que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Pai querido, fala-nos. Queremos te ouvir, ó Pai. Nós ouvimos a muitos essa semana que se passou e já esse dia que se iniciou. Durante o dia de hoje ouvimos muitas vozes, mas agora queremos ouvir a tua voz. Por misericórdia, fala-nos. No nome do nosso Senhor Jesus nós te rogamos. Amém. Irmãos, chegamos aqui nessa epístola. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, é maravilhoso termos a palavra de Deus nas nossas mãos, escrita, mas mais maravilhoso é o Espírito de Deus que tem nos suprido na nossa insignificância. Essa epístola que foi escrita em uma prisão domiciliária, né? Porque foi na sua própria casa. Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma. Ele antes escreve de Corinto dizendo lá, da Grécia, dizendo que queria ir para Roma e depois, possivelmente, até Espanha, ver os irmãos em Roma. Mas ele foi para Roma, sim, levado como prisioneiro. E ele envia da prisão pelo irmão Epafrodito. Esse irmão foi levar um donativo para Paulo ali na prisão. 12 anos, pelo ano 48 a 50 depois de Cristo, Paulo esteve em Filipos, pregou para os irmãos, foi embora 12 anos após, estava na cadeia, na prisão, e esse irmão Epafrodito de Filipos, ele vai até Roma, e ele vai levar uma doação. E com certeza leva a palavra de consolo dos irmãos em Filipos para o irmão Paulo. E Paulo, como retribuição, ele envia uma carta pessoal, falando da saudade que ele tem dos irmãos ali em Filipos, da gratidão e do amor por esses irmãos. Então, nós temos nessa carta um compartilhamento de amor mútuo. Nós temos uma carta de declaração. A declaração do povo em Filipos, dos irmãos em Filipos por Paulo. E a declaração de Paulo pelos filipenses, 12 anos após a sua estada ali, na segunda viagem missionária, se eu não me engano. Irmãos, e como começou? Como começou o evangelho nessa cidade? Nós temos essa narrativa lá em Atos 16. Paulo não queria. Leia o versículo 6 e 7, meu irmão, de Atos 16. Paulo não queria ir para Macedônia. Paulo não tinha como propósito ir para Filipos. Paulo queria ir para outra cidade da Europa. Jamais Paulo tinha a intenção de ir para Filipos. Mas perceba o que estava no coração de Deus. Atos 16, a partir do versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos
pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, irmãos, percebemos que ele não queria ir. O seu propósito era ir para Bitínia. Ele queria ir para outra cidade. Mas o Espírito de Jesus não deixou. Porque o propósito do Senhor da Glória era enviá-lo para Filipos. O Senhor queria que ele fosse para lá. Preste atenção num sonho que Paulo teve, no versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ô irmãos, o irmão Paulo, ainda que a vontade dele não fosse ir para Filipos, mas houve impedimentos para onde ele queria ir, para Bitínia. E logo ele tem um sonho dizendo que alguém precisava de ajuda lá na Macedônia. E ele logo parte e ele entende que ali alguém queria ouvir o Evangelho. Versículos 11 e 12, irmão. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Somotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Irmãos, essa cidade, ela foi fundada por um filho ou pai de Alexandre o Grande. Nessa época, ela era a província de Roma. E aí era muito importante, foi a primeira província de Roma, e ela da Macedônia, e ela era muito nobre, essa cidade, muito importante. E Paulo chega lá em Filipos. Por favor, irmãos, leia o versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, essas mulheres foram o pontapé inicial para o Evangelho em Filipos. Essa mulher, a mais importante aí que a Bíblia narra, era Lídia. Quem era Lídia? Lídia era uma mulher rica. Ela vendia púrpura. E ela era uma mulher importante. Vendia roupas para ricos. E ela estava ali no local de oração. Deduzimos que Lídia era uma mulher de oração. Talvez fora o pedido de socorro dessas mulheres. Essas mulheres talvez haviam crido no Senhor, mas não tinha precisão. E elas rogavam ao Senhor que lhes enviasse ajuda. E o Senhor envia Paulo para socorrê-las. E ali elas recebem a palavra. Ali elas acolhem a palavra. O Senhor abre o entendimento para elas receberem a palavra. Então, amados, aí começa o Evangelho. Mas perceba a atitude de Lídia. Leia o versículo 15, meu amado. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém?
Perceba que a primeira atitude de Lídia foi acolhimento, amor fraterno a Paulo. Vamos para minha casa. Acolheu a Paulo na sua casa. Ela recebeu Paulo em sua casa. Irmãos, o Evangelho aos Filipenses é uma carta de amor. É uma carta onde narra pessoas que amam ao Senhor Jesus e, consequentemente, amam aos que foram gerados de Deus. Não há evangelho se não houver amor genuíno. Não é um amor de palavras, mas um amor de obras, prático. E se nós continuássemos a ler esse capítulo 16, nós iríamos encontrar um carcereiro. Porque Paulo expulsa um demônio de uma menina que ela dava lucro aos seus senhores com adivinhações. E ali era um espírito de adivinhação. E ao ser expulso aquele espírito, os homens levam Paulo ao tribunal, e Paulo é preso. E Paulo na prisão, meia-noite, levou uma surra boa. Paulo estava todo lenhado às costas, mas é interessante que Paulo, ele não estava murmurando, e leia o 23, por favor, de 16 de Atos, 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Paulo, depois que leva uma bela surra, preste atenção, irmãos. Paulo não queria ir para Filipos. O Espírito Santo leva Paulo, o Espírito de Jesus leva Paulo para Filipos. E por ele fazer o bem a uma moça endemoniada, ele sofre, está preso, apanha. O que você diria? Se você fosse fazer o bem para alguém e como resposta você levasse açoites e prisões. Será que você desejaria a permanecer alegre no Senhor? A ter certeza de que o amor do Senhor é com você? Ou você é daqueles como eu que quando está desempregado diz: o Senhor não me ama? Quando a gente perde alguma coisa, a gente fala: o Senhor não me ama, porque eu perdi esse algo. Mas como é que eles estavam na prisão? 25, versículo 25, meu amado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aleluia! Em meio às dores, aos açoites, às injustiças, por causa do Evangelho de Cristo, o irmão não tinha tempo para murmuração, para queixume. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não se ressente do mal. Os irmãos entendem o que é isso? O verdadeiro amor não se ressente do mal. Por que a gente se ressente do mal? Por que nós ficamos chateados quando alguém nos calunia? Por que nós ficamos tristes quando alguém nos trai? Por que nós queremos revidar quando somos injustiçados? O Senhor nos diz que o verdadeiro amor não se ressente do mal.
Você está sendo injustiçado? Você está sofrendo injustiça? Após o verdadeiro amor não se ressente do mal. Se você quiser ver onde está isso, não leia, 1 Coríntios, capítulo 13. Eu não vou dizer o versículo para você ler o capítulo todo, para você ver que obra-prima. E Paulo não estava ressentido do mal, ele estava louvando a Deus. E o que acontece? Em seguida, um terremoto. Quantos terremotos têm acontecido nas nossas vidas? Quantos maremotos têm acontecido na minha e na tua vida? Mas o que aconteceu com esse terremoto? Depois desse terremoto? Os irmãos sabem? As portas dos cárceres se abriram. Está acontecendo um terremoto na tua vida, meu irmão? Não te preocupa. Não te assombres. Porque Ele é o teu Deus, se é que Ele é o teu Deus. Porque desse terremoto, as portas podem se abrir. Por isso que irmão Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o carcereiro, quando vê as portas abertas, ele pega a espada, deita a espada de ponta para cima, e ele vai pular, e Paulo diz, não te faça tal coisa, homem, porque estamos aqui. E ele diz, o que eu faço? O que Paulo diz? Crer no Senhor Jesus? Que coisa estranha, irmãos. Que coisa estranha, irmãos. Como Deus salva pessoas. Deus não salva pessoas somente contigo nos pés da tua espreguiçadeira, com o controle remoto na mão, vendo aquela boa programação, não. Deus salva vidas te colocando na lama, te humilhando. Deus quer te conduzir no caminho de cruz. Você não vai salvar ninguém vivendo em uma vida medíocre como a minha. Hoje eu não posso abençoar a obra do mestre porque eu fui convidado para um casamento. Hoje eu não vou abençoar porque eu fui convidado para um almoço. Eu fui convidado para a posse do presidente. Você é contra isso? Não, mas tem gente que só vive nisso. Deus vai usar essas pessoas? Duvido muito. Deus usa aqueles que se permitem ser usados por Deus, que não fogem da cruz. É por isso que ele disse que aquele que lança a mão ao arado não pode olhar para trás. Esse não é digno do reino. Meus irmãos, Deus quer usar homens e mulheres que tenham confiança que o Senhor, Ele vai te usar em meio aos tumultos e às prisões. Que o caminho mais dolorido é aquele caminho onde há obediência e submissão ao Senhor. E não naquele caminho em que nós trilhamos por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa, dureza de coração. O Senhor vai nos usar quando nos rendermos ao caminho de cruz. E Paulo sai do cárcere e a primeira coisa que o homem faz é levar Paulo para a sua casa. Para fazer o que, irmãos? O que aquele homem faz com Paulo na sua casa? Limpa as feridas, irmãos. Irmãos, o Evangelho
é limpar as feridas uns dos outros, irmãos. Não é tacar o dedo na ferida dos outros. Me desculpa, eu estou sensível porque eu estou muito cansado. E eu estou sensível, mas isso não é normal. Não há evangelho verdadeiro se não houver limpar as feridas uns dos outros, irmãos. É por isso que a oração de Paulo era... A gente gosta muito quando aquele texto ali de Filipenses 1,6, quando ele diz... Paulo diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Mas por que Paulo diz isso? Por que Paulo está tão certo que Deus começou a boa obra? Vocês sabem por que Paulo tem tanta convicção? Os irmãos sabem por que Paulo diz isso? Vamos ler o versículo 7 para a gente ver Filipenses 1,7, para a gente saber por que Paulo tem tanta convicção que Deus havia começado uma boa obra naqueles irmãos. Filipenses 1,7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aleluia! Paulo disse, vocês estão aqui, ó. Sabe por quê? Porque vocês participam comigo. Vocês estão comigo nas algemas. Vocês não me abandonam. Vocês limpam as minhas feridas. Vocês me amam e eu amo vocês. Como é que Deus começou uma obra em mim e eu não amo vocês? Me falem. Como é que Deus começou uma obra e nessa obra não está incluído amor? E a prova disso é que 12 anos depois que Paulo passa toda ele leva essas chicotadas, 12 anos depois, eles não esquecem. 4:10 de Filipenses. Eles não esquecem de Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eles mandam Epafrodito com uma ajuda para Paulo. Ele estava preso em casa, ele não podia trabalhar. Ele estava preso em casa, ele não ia morrer de fome, ele não ia depender da comida romana. E os irmãos mandam Epafrodito para lá, levando ajuda para Paulo. Paulo, nós não esquecemos de você. Nós não nos envergonhamos de você. Todos da Asam lhe abandonaram, nós não, Paulo. Nós estamos com você, seja na alegria ou na dor. Porque Paulo disse aos coríntios, nós somos membros de um mesmo corpo. Se um sofre, se um se alegra, isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho. Isso é evangelho, quando o amor genuíno. Filhinhos, não amemos de língua, mas amemos por obras. E o carcereiro estava lá, lavando as feridas, cuidando, na sua casa. Na sua casa. Não era aqui não, no local era na casa dele. Intimidade. E a gente tem sido capturado, irmãos, por esse amor.
Será que nós temos sido dominados por esse amor, irmãos? O irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, aos Coríntios 4, ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que significa esse constranger? Amarra. O amor de Cristo nos amarra a Ele. Leia Filipenses 1, meu amado. O amor de Cristo nos prende a Ele a tal ponto que eu digo como disse Pedro: para aonde iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido que Tu és verdadeiramente o Filho de Abba, o Cristo. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Só aí. Servo do Cristo Jesus. Eu sou servo. Por quê? Porque o servo, ele não tem vontade própria. O servo não é autônomo. O servo, ele foi capturado. Esse servo aqui é aquele servo lá do Antigo Testamento, que ele poderia trabalhar 6 anos para a família que o financiou, e no 7º ano ele seria livre. Mas ele diz: eu não quero ser livre. Por que você não quer ser livre? Porque eu amo meu Senhor. E ele furava a orelha, rodeava a cidade dizendo: eu sou escravo por amor do meu Senhor. Para o resto da minha vida eu quero ser capturado. Eu quero ser prisioneiro do meu Senhor. E Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos. Alguém que foi capturado por amor. Alguém que diz, aonde é que ele diz em Filipenses? Por amor de quem? Perdi. Você sabe onde é que está? Aí em Filipenses, capítulo 3. Irmãos. Versículo 8. Sim, de veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, o irmão Paulo diz que ele despreza tudo aquilo que para ele anteriormente era lucro, por amor de quem eu perdi todas as coisas e ainda as considero como refúgio, a fim de ganhar a sublimidade. Irmãos, Paulo queria ganhar a sublimidade de Cristo. Por que Paulo diz isso? Para ganhar sublimidade. Porque o Senhor Deus, nós temos dito isso enfaticamente. E o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 4, ali quando ele fala que, ele diz que para que nós sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. E nós sabemos que a plenitude de Deus reside em Cristo. E Cristo foi dado para que nós cresçamos em tudo. Efésios 4,15 mesmo. Jesus Cristo é uma dádiva dada por Deus para que nós nos apossemos, nos apropriemos de tudo que há em Cristo. Em Cristo está um valor incalculável para que nós sejamos enriquecidos em tudo. E Paulo diz, para que eu ganhe essa sublimidade, eu precisei perder. Você e eu, nós não iremos ganhar a sublimidade de Cristo se nós não perdermos, irmãos. Se nós não considerarmos como refúgio aquilo que nos aprisiona, os nossos ídolos,
os nossos gostos, as nossas tendências, os nossos ranzinzice, tudo aquilo que nos aprisiona nesse mundo. Se nós não perdermos, nós não ganharemos essa sublimidade. 4,15, meu amado, de Efésios. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amados, não há um prejuízo maior para o cristianismo. Não há maior prejuízo para o cristianismo quando esse cristianismo ele é vivido sem crescimento, sem avanço, sem progresso. Amados, Deus não tem prazer quando seus filhos e filhas eles não avançam. Porque quando nós não avançamos, nós não somos capazes de nos relacionarmos adequadamente com Deus, nem com os irmãos. O nosso relacionamento com os irmãos, quando ele não é vivido de forma madura, integral no Senhor, nós não nos relacionamos adequadamente e, consequentemente, também com Deus. Então não há um prejuízo maior para o cristianismo, sobretudo para Deus, quando a igreja não tem essa visão de crescer em tudo, em Cristo, avançar para aquilo que está em Cristo, para pegar, tocar aquilo que está em Cristo, que é meu. Mas ao invés disso, eu decido me acomodar, né? Quero ficar na zona de conforto. Para mim é mais prático. Eu pego um amor teórico. O amor está aqui. Eu conheço muitas coisas. Eu leio livros. Eu sei de muitas coisas. Eu conheço bem. Mas um conhecimento, irmãos, sem discernimento, um conhecimento sem experiência de amor, irmãos, é inchaço. Eu irei me ufanar e o verdadeiro amor não se ufana, não se ensoberbece. Então, amados, e quando Paulo ora, leia a oração do irmão no versículo 9 de Filipenses. Presta atenção aí, esta oração do irmão, amados. Presta atenção. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aleluia. Amados, um amor com discernimento, com conhecimento, amados. Irmãos, não é um amor bobo. Não é um amor tolo. É um amor com discernimento. Um amor com discernimento. E como é que a gente prova? Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai compreender? Vamos pegar algumas palavras de Paulo. Abra em 1 Coríntios 11. Vamos pegar algumas próprias palavras que o Espírito Santo usa pela boca de Paulo, entendimento. E ele vai falando, vai nos dando como é que é esse amor com discernimento. 11:29 de 1 Coríntios. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Continue, 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Só um instante. Quando você não tem discernimento no amor, você não consegue julgar as coisas. Você lembra que o próprio irmão Paulo diz que o homem natural, ele não consegue discernir o quê? As coisas do... Mas o espiritual julga, discerne todas as coisas, mas por ninguém ele é discernido. Irmãos, quando nós, ainda que tenhamos amor, mas não temos
discernimento. E só tem discernimento quem tem maturidade. Se nós não tivermos discernimento, nós seremos capazes de engolir tudo pela aparência. Porque o reino de Deus não vem com a aparência desse mundo. Mas os sinais do anticristo, os falsos profetas, os falsos irmãos, os falsos apóstolos, eles vêm com uma aparência. Não é assim que a Bíblia nos adverte? E se nós não tivermos discernimento, lá vem Eva, de manhãzinha acordando, espreguiçando, o marido dela estava cuidando de outro lado, e lá se vem a serpente. Pá, 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 pá. Eva. E começou a ludibriar Eva. Eva não tinha discernimento. Eva não tinha discernimento. E ela olha para o fruto e ela vê ali naquele fruto, ela olha e é atraída. Porque era agradável aos olhos. Então a sutileza de Satanás é de te induzir ao erro pela aparência. Jesus diz ali em João 6, maravilhoso, né? Antônio e Cosma, estamos estudando, e Ilana, nas quintas ali sobre João, e a gente tem aprendido tanto. Jesus diz em João 6, vós julgais segundo a aparência. Vocês são carnais. Vocês não julgam segundo a reta justiça, mas pela aparência. Porque vocês são carnais. Então, se não há discernimento, eu serei enganado. Hebreus 5:21, 5:14 de Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A igreja sofre um dano terrível, irmãos. Porque os meninos não sabem discernir o mal. Porque o mal, ele não vem assim. Ei, eu sou o mal, eu sou o lobo mau, eu vou lhe pegar, eu vou lhe matar, eu vou lhe devorar, eu vou lhe entristecer. Ele não vem assim. Como é que ele vem? Aparentemente, olha, eu sou muito espiritual, eu sou um homem ou uma mulher de Deus, e eu queria ter uma conversa com você. E se você não tiver discernimento, você vai ser enganado pela serpente de novo. Ele diz, o alimento sólido é para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. E exercício, quem faz academia que sabe, né? Como é que é? Quando vocês veem um homem como eu, com uma saliência dessa, você diz assim, não tem barriga. Fica em pé. Olha. É ver um graveto mais velho do que eu, uns 10 anos, se senta. Ele faz exercício. Ele faz exercício, ele adoeceu aí da coluna cervical e foi obrigado a fazer exercício para corrigir uma postura, e está aí o cara sem barriga. Então, quem faz exercício tem
na prática a adequação da sua estrutura física. E a sua estrutura óssea ganha, tem lucro. Mas quem não exercita vai diminuindo até de tamanho e perdendo cálcio. E perdendo músculo. Então quem é maduro, aí Paulo estava em Filipos, apanhando, sendo exercitado, porque esse é o tratamento de Deus para te amadurecer e me amadurecer. Ele diz aí mesmo no versículo 12, ele diz, todas as coisas que me aconteceram na Ásia, teve o maior progresso do Evangelho. Eu fui preso, mas toda a guarda pretoriana, todos os soldados de César, porque a prisão era assim, vinha um soldado de manhã, trocar o turno, e ele era algemado a Paulo. E Paulo pregava a Cristo. Mudava o turno, pregava a Cristo. Inclusive, em uma das cartas de Paulo, diz, saudai-os da casa de César. Quem são os da casa de César? A guarda, os soldados da guarda pretoriana. Então ele diz, tudo que me aconteceu na Ásia foi para o maior proveito do Evangelho. Então um homem exercitado na justiça, que não foge da cruz, que ganha discernimento. Aí, Paulo ganhou discernimento. Mas olha uma coisa interessante que Paulo diz sobre discernimento. Aí mesmo em Filipenses 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Leia o 14 sobre isso que eu falei, aí depois você continua no 15. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aleluia! Os irmãos olham para mim e falam, mas se Paulo é capaz de enfrentar a César, ou até a Nero, se Paulo não treme, então eu vou fazer o mesmo também. Então alguns irmãos foram encorajados por causa da ousadia de Paulo. Entende, irmãos? Aí leia o 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Olha aí. Paulo disse assim, alguns pregam a Cristo por causa de rincha, porque eles querem me provocar tristeza, e pregam a Cristo por inveja. Paulo tinha discernimento, não tinha? Hoje a gente fica como avestruz, tudo é de Deus. O importante é ouvir a palavra de Deus, não importa de quem. Todo mundo é de Deus. Irmãos, se passar na peneira, fica bem pouquinho. Mas aquele que não tem discernimento, é tão fácil enganar quem não tem discernimento. Mas Paulo tinha discernimento, disse, tem gente, cuidado, tem gente pregando a Cristo por inveja. Tem gente pregando a Cristo por porfias. Mas não tem problema não. O importante é Cristo ser pregado, mas não cuidado com esses camaradas. Capítulo 3. Versículo 12. 3, 2 de Filipenses. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Vocês tenham cuidado, porque tem uns cães. Quem eram os cães? Os cães eram uns obreiros da parte dos gentios que circuncidavam. Eles
davam conta, mesmo irmãos que professavam a graça, os irmãos criam em Jesus. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, não é por obras. Que circuncisão não tem valor algum, senão ser uma nova criatura. Mas alguns diziam, é necessário circuncidar, porque está na Bíblia. Moisés foi circuncidado, vamos circuncidar. Paulo chama esses de cães. Porque os cães da época, os cães selvagens, eles mutilavam as pessoas. Cortava mão, pé, braço. E esses obreiros, pé de chinelo, que não tem discernimento, que prega para cego, eles circuncidam os irmãos, obrigam os irmãos a obedecerem à lei, quando eles mesmos não ajudam nem com o dedo a tocar as fardos pesados. E Paulo, cuidado com os cães. Porque circuncisão verdadeira somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Porque tem muito espírito que não é o de Cristo por aí. São falsos. É por isso que a igreja ela não pode viver sem discernimento. Sabe? Nós não podemos viver como meninos. É necessário a gente ter uma vida no Espírito. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu não posso abraçar a Bíblia, ou teoria, ou doutrina, ou até mesmo amor, isolá-lo e tentar viver isso como uma vida cristã verdadeira. Por isso que Paulo ora para que os irmãos eram maravilhosos. Estavam mandando ofertas para Paulo, não só ofertas, mas sofriam com Paulo. Eram capazes até de dar os olhos para Paulo. Eles amavam sobretudo Paulo. Mas Paulo disse, eu desejo uma coisa, que o amor de vocês aumente. Não pare. Não pare. Porque se parar, é perigoso. A vida cristã não tem espaço nem para retrocesso, nem para uma vida na inércia, sem sair do lugar. Porque os Efésios caíram nessa esparrela. Receberam o Evangelho, amavam o Senhor, e depois o Senhor escreve, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Talvez, irmãos, que abraçaram o Evangelho muito avidamente, muito fervorosamente, mas se acomodaram, ficaram na mesmice, ficaram amando de línguas, de palavras, ficaram vivendo uma vida medíocre. E o que ocorreu? Eles continuavam a fazer cultos, continuavam a perseverar na palavra. Tem gente, é a mesma palavra, é a mesma? É a mesma? É, então fique no amor. Se é a mesma palavra, se una. Se junte. Não dá. Então você deixou o primeiro amor. E eu tenho contra ti. E se você não se arrepender, não é porque você me canta louvores, não é porque você me empresta cultos, não é porque você põe à prova os falsos, que eu vou lhe perdoar. Eu vou retirar do meio de vós o vosso candeeiro. E retirou. Hoje, naquela região, não tem nem as paredes de uma comunidade cristã. Não tem ninguém. O Senhor retirou o candeeiro. Não adianta, irmãos, vivemos uma vida porque Deus não se dá com aparência. Está lá em Gálatas 2. Deus está procurando pessoas sinceras, pessoas comprometidas com a verdade, amados. Irmãos, não se preocupe, eu sou assim, eu grito, mas eu não estou gritando. O Senhor está procurando pessoas sinceras, comprometidas com a verdade.
Pessoas que ganhem experiência verdadeira. Pessoas que são capazes de terem seus sentidos exercitados para discernimento. Não vivendo, amados, de engano. Não vivendo como os obreiros fraudulentos. Efésios 4,16. Lemos o 15, vamos ler o 16, irmão. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Preste atenção, isso aí, irmãos. Porque nós falamos aí há pouco, irmãos, da oração de Paulo pelos filipenses. Que o amor de vocês aumente mais e mais em toda percepção e discernimento, em conhecimento. Aí ele está dizendo que o corpo bem ajustado e bem consolidado pelo auxílio de quem? De todas as... E quem são as juntas? Hein? Diga assim, eu. Diga eu. Tem pouca junta aqui. Graças a Deus que tem poucas, mas tem. Com a sua ajuda, com a minha ajuda, nós fazemos o próprio aumento desse corpo. Você e eu somos corresponsáveis de que pela cooperação haja o aumento para a edificação de si em amor. Mas, irmãos, aí vem o grande desafio. Como é que eu vou me juntar com o Reginaldo para fazer esse aumento? Dois bicudos não se beijam. Não é um desafio? Como diz um colega nosso. 4,32 do mesmo Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos. Só um instante. Tem alguma versão aí, algum dicionário que explique o que é benigno? Sede uns para com os outros benignos. Bondoso. Está muito vago. Tem nenhuma versão que ajude a gente? Bons e atenciosos. Irmãos, esse benigno é algo que procede do bem. Eu gosto muito de uma expressão que diz: cada um só dá o que... E aquela oração de Paulo diz assim: para que vocês sejam irrepreensíveis na vinda de Cristo e puros, sem escândalos. E quando eu me junto com o Reginaldo e eu não concordo com ele, eu posso dar um escândalo. Que escândalo? Me apartar dele. Mas até a vinda de Cristo eu tenho que ser sem escândalo, porque ai de quem vier os escândalos. Aí diz: sede benigno. Quem for benigno vai suportar. Se Reginaldo for benigno, ele me suporta. Se eu for benigno, eu suporto ele. E se os dois forem benignos, me dá um beijo, meu irmão. Oh, irmãos. E além de benignos, o que diz mais? Compassivos. Sim, compassivos. Eu não sei o que é compassivo. Gente, é bom estudar essas palavras. O que é na versão de vocês, o que é compassivo? Compartilhar. Misericordiosos. É compassivo. É aquela pessoa que é passivo.
em não praticar o mal. Ele é tão paciente e bondoso que ele não vai se deixar levar pelo mal. E mais, depois de compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Aleluia! Vai ter motivos para eu me ofender com você? Sim ou não? Vai. Hein? Vai ou não vai? Todo dia eu faço raiva à minha esposa. Todo dia ela me perdoa. Todo dia. Eu acho que ela me perdoa. Porque já tem aí 20 anos e ela está me suportando. Irmãos, a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento em amor. Vocês entendem isso? Aí você diz, eu vou dar só uma lapadinha em vocês, bem de leve. Você diz assim, eu amo meu irmão. Aí o Serginho está lá dentro daquela rede lá. Ele só faz mesmo balançar com o bracinho, balançar a rede. Ele tem uma causa aí. Está diante de Deus a causa. Você acha que ele não sofre ansiedade de ver uma obra voluntária? E obra voluntária é assim, é como alguém disse, eu estou aqui voluntário. Se quiser é assim. Vou quando quero, contribuo quando quero, faço o que quero. Estão pensando que ele não sofre também um pouco de ansiedade por estar ali e não saber quando? Aí você ama ele, o ama e não vai na redinha dele dizer, meu irmão, você pode ter certeza que eu estou orando por essa causa. A sua causa é minha causa. Eu não posso fazer muito não, eu não sou pedreiro, eu não ganho bem, mas eu estou orando por você. Você está pensando que isso não é um bálsamo? Quando você está atribulado, que alguém te afaga, não é gostoso não? Hã? E você não é capaz de enfrentar a poeira daqui até a Timbaú para dizer a Serginho. Eu estou falando Serginho, mas pode ser a qualquer um. E olhar e dizer, meu irmão, a sua dor é minha dor. Irmãos, e eu tenho certeza, irmãos, o que os irmãos estão passando nesse momento, algum irmão está sofrendo, você já passou por algo semelhante, você tem experiência e você pode ajudar o irmão. Dizer, meu amado, eu passei por isso, conheço alguém que passou, sei o que a palavra diz, o que a palavra diz é isso, e você vai edificar, cooperar com o irmão. Não se coloque como inútil. Não se coloque como alguém que não é capaz de abençoar, porque Jacó foi para o Egito e abençoou Faraó. José foi para o Egito. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Mas José, aquela bendita venda, aquela bendita traição, foi uma bênção na vida de José. Porque José foi treinando, sendo exercitado, e quando ele chega no Egito, ele abençoa o faraó, porque ele aconselha o faraó, porque ele é governador de Faraó, porque ele é uma bênção onde eles estavam. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor deseja nos treinar. Saia da sua zona de conforto, diga sim para o Senhor da graça. Ele quer te usar, Ele quer te usar. Agora você precisa dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Não são com palavras. É de fato, é de verdade. Irmãos, eu sinto que o Senhor está perto de fazer uma obra nessa cidade. Agora não me pergunte como, por meio de quem e quando. Nem que obra vai ser essa.
Mas eu tenho sentido meu coração muito incomodado com essa cidade, com essa comunidade. Eu tenho me sentido muito incomodado, irmãos. Eu tenho sido levado a orar como não é costume de fazer. Eu tenho derramado lágrimas em momentos que não era para chorar. Irmãos, agora eu só lamento, eu sei de uma coisa. Eu só lamento algumas pessoas que têm rejeitado o Espírito da graça. O Senhor já tem mostrado para mim que se Ele voltasse hoje, muita gente nessa cidade, cristãos evangélicos do nosso meio, não estaria preparado para herdar o reino, não estaria preparado para subir, porque está preso aos seus sentimentos, está preso a coisas, não tem negado a si mesmo, não tem abraçado o evangelho, não tem crido verdadeiramente, não tem negado a si mesmo, não tem aceitado a cruz e não está pronto. E não é preciso ser expert para saber disso, mas o Senhor tem falado ao meu coração de forma profunda isso. E como um pai sofre pelos filhos, eu tenho sofrido, irmãos. Eu tenho sofrido, porque quando você começa a ver, você veste uma roupa ao avesso, né, irmã Ila? Mas você não vê, você não se incomoda. Você veste uma chinela ao avesso, mas se alguém diz, a minha cunhada pôs uma chinela azul, outra vermelha, e subiu no coletivo, lá no Montese, e a irmã dela olhou e falou assim, mulher, tu tá com 2 chinelos diferentes. Fala, meu Deus, eu volto agora mesmo, chega, vamos voltar agora. Enquanto ela não viu, ela não teve nenhum sentimento, mas quando a gente vê, irmãos, irmãos amados, em nome do Senhor, eu não sei até quando o Senhor vai manter esse louco pregador no meio de vocês. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa, enquanto eu estiver aqui, irmãos, vocês podem ter certeza, eu posso até tropeçar em palavras. Eu posso até não saber colocar adequadamente as exortações. Mas eu quero que vocês saibam que há muita sinceridade no meu coração. Eu os amo, irmãos. Eu não desejo matá-los, eu não quero ser pedra de tropeço para vocês, irmãos. Irmãos, mas em nome de Jesus, acordem. Me ajudem também a eu me acordar. A eu sair desse sono, irmãos. Irmãos, não é sair por aí fazendo obras, não é sair por aí, não. É dilatar o ouvido e dizer, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor fale, eu quero te ouvir, Senhor. Põe em meu coração um espírito de temor, Senhor, para te ouvir, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero te escutar, Senhor. Eu quero que o Senhor abafe essas vozes que ofusca, que inibe a tua voz. Senhor, me faz ouvir, dilata os meus ouvidos, me dá espírito reto, um coração capaz só de te temer, irmãos. Porque, amados, como escaparemos nós se nós negligenciarmos, irmãos, tão grande salvação. Então, amados, vamos ler um texto para a gente finalizar. Em Mateus 24, 12. Por favor, leia esse texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. O amor não se esfriará, já esfriou, irmãos. O amor sem discernimento já esfriou, irmãos. O amor sem percepção espiritual já esfriou, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado, em nome de Jesus. O Nildo pratica isso. O Nildo faz isso. Então eu vou fazer também o meu isso. Porque eu nasci assim. Eu sou filho de Marconde, eu sou assim. E eu vou morrer assim. Não é assim? Não importa o que a palavra de Deus diz. O importa é que eu estou olhando porque o Nildo está pecando. E eu vou pecar também. E eu continuarei a pecar. E eu não estou nem aí porque eu vou para o inferno com ele. Ou então para o céu com ele. Vai não, irmãos.
pode ir para o inferno junto com ele. Misericórdia. É apenas um exemplo. Façamos como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 2/3 da comunidade esfriou. 1/3 da comunidade ama de língua, mas eu vou fazer a diferença. Assim que você deve dizer. Pela graça de Deus, evidentemente, porque você não pode fazer de você mesmo, né, Marujo? Mas você, pela graça de Deus, ouse dizer confiadamente: o Senhor me aperfeiçoará em todo bem. O Senhor me ajudará a ser o grande diferencial nessa comunidade, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo vil. O Senhor vai me fazer, pela graça de Deus, ser o diferencial. Eu não quero saber se Reginaldo assiste da novela das 7 e das 11. Eu não quero saber se Oswaldo assiste todos os jogos do Vasco pela Sky. Se ele, grava as novelas para assistir nas horas de folga. Eu não quero saber. Eu quero saber que eu, pela graça de Deus, estou firme. Estou firme. E serei uma bênção aonde quer que eu for. Eu serei uma bênção, pela graça de Deus. Irmãos, porque firmemente para Ele, o autor, consumador da nossa fé. Você não deve olhar para ninguém. Quando você olhar para o irmão, é para perdoar. É para lavar as feridas dele. É para dizer: irmão, eu estou chorando com você. Estou sofrendo com você. Sabe, irmãos? E se vocês quiserem analisar o que eu estou dizendo para vocês, sabe como é que é o termômetro? Um dos termômetros para conhecer alguém. Se ele é hipócrita, eu tenho 3 filhas. Se eu for um hipócrita, lá na minha casa, eu vou gerar inimigos, não filhos, mas inimigos. Se você, quando vir um filho inimigo do pai, é porque o pai é hipócrita. Porque é a maior decepção que um filho pode ter, é quando ele percebe no seu pai um desvio de caráter. Todo filho tem os pais como heróis, como seu bem melhor. E quando ele percebe que esse pai é um mau caráter, é alguém destituído de caráter, ele passa a odiá-lo. É por isso que muitos filhos entram nas drogas, na prostituição, é com revolta dos pais. E eu tenho 3 filhas. Eu não quero me justificar diante de homem algum. Mas se Paulo disse: me imitem como eu sou imitador de Cristo, eu posso dizer para vocês: me imitem-me, porque eu tenho andado com sinceridade diante de Deus. Posso não ser perfeito, posso não ter alcançado a maturidade, mas eu tenho vivido honestamente diante do Senhor, com sinceridade. Se vocês ouvirem por aí alguém dizendo que eu defamei alguém, que eu disse 2 conversas para alguém, pegue no braço dessa pessoa e tragam até a mim, eu não vou exortá-lo com dureza, mas com certeza essa pessoa não vai ter coragem de dizer na minha frente que eu fiz tal coisa. Porque uma coisa que meu pai, como ímpio, me ensinou foi ter caráter. Mas como filho de Adão, eu não tinha muito caráter em alguns aspectos. Mas como filho de Deus, eu tenho andado sinceramente diante de Deus. E eu creio que todos os irmãos e irmãs aqui que têm crido, têm se aproximado do Senhor, têm andado com sinceridade. Amém, irmãos? Então, amados, tudo isso para a glória de Deus. Irmãos que nos visitam, muito obrigado. A irmã Maria, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua graça que tem sido abundante sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento de comunhão que tivemos aqui e que os irmãos puderam de ti receber, ó Pai, pela tua graça, o aprendizado, o ensinamento. A tua palavra foi aberta em nossos corações. Toma essas causas que nós referimos aqui em tuas mãos: construção, edificação, perdão, amor. Que essa palavra, ó Deus, ela possa ser aplicada em nossos corações e que nós possamos, ó Deus, ter experiência com a tua palavra, na verdade, sobretudo no conhecimento do Senhor Jesus.
pois é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém.